Olá, saudações a todas e a todos. Estamos aqui em mais um programa Grandes Pensadores do Direito, né? Hoje em particular nós teremos uma pensadora do direito com uma grande alegria, que para mim é uma satisfação imensa recebê-la aqui na nossa gravação, no nosso programa, que é a professora Eunice Prudente, né? A professora Eunice, além de ser professora da Universidade de São Paulo, tem muitos serviços prestados muitos e relevantes serviços prestados à FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de São Paulo. Ela também foi uma das primeiras diretoras da Escola Superior de Advocacia. Aliás, não só diretora, né, passou por todas as esferas aqui dentro da escola, como professora, coordenadora de curso, integrou o conselho curador, vice-diretora, diretora, enfim, é alguém que conhece muito bem a história da nossa escola, mas que veio hoje aqui, se dispôs a conversar conosco, não sobre a história da escola, até poderá fazê-lo quando quiser, numa outra ocasião, para nós será muito proveitoso, mas para falar sobre um dos temas mais impactantes do momento, né, talvez um dos temas mais relevantes da história da humanidade, que é o racismo estrutural. Né? Para nós, em particular, esse tema volta com muita força por conta do caso George Floyd nos Estados Unidos e seus desdobramentos no mundo todo, inclusive no Brasil, mas a grande verdade é que é um tema que jamais deveria ter sido colocado em segundo plano, que sempre deve estar em evidência e ter a atenção devida para que nós consigamos finalmente superar as fragilidades da nossa sociedade em relação a essas questões. Mas antes de mais nada, professora Eunice, seja muito bem-vinda. Lhe passo a palavra para ouvi-la falar um pouco sobre esse tema tão relevante que é o racismo estrutural. Bom, eu também agradeço aí a confiabilidade de poder estar na nossa ESA, na nossa escola, tão importante para a advocacia, para o profissional do direito. E elogio muito porque foi um pensamento, foi uma criação da professora Ada Pellegrini Grinover, Rubens Aprobato Machado e diversas lideranças, né, nossas aí da OAB e também das academias de outras universidades além da USP, que colaboraram muito para a instituição da ESA. E a questão do racismo estrutural. Observem, o nosso ambiente já é diverso, né? Meio ambiente, a nossa casa, a casa onde todos nós brasileiros convivemos, já é uma diversidade. A formação do nosso povo riquíssima, porque integrada por por pessoas de todo o mundo. Racismo entre nós, o racismo é uma forma de pensar muito grave, porque o racista, ele acredita que existem raças entre os humanos e que há uma hierarquia entre essas raças, e usa essa questão como forma de dominação sobre o outro, e isto é muito grave. Mas para não ficarmos discorrendo aí sobre a história ou antropologia, vamos observar o nosso Brasil grande. Então, são 400 anos, então não é algumas décadas ou 100 anos, não, 400. Então, durante muito tempo, todos os negros brasileiros foram escravizados. Para nós, profissionais do direito, que temos esse compromisso com o outro, o advocare, é o outro que nós sempre acolhemos e buscamos entender. Não há escravo. Sempre que alguém é escravizado em qualquer época da história ou até na atualidade, infelizmente, né, significa que houve ato de violência. Só sob violência um ser humano tão especial como o ser humano, um ser, né, tão especial como um ser humano, pode ser escravizado. Houve alguma forma de violência.
Então, esses 400 anos de escravização e não de escravidão que ocorreu nas Américas é uma fase, uma etapa grave, violenta do sistema socioeconômico capitalista, que não teria conseguido, das formas mercantis, chegar à industrialização sem esse dano social gravíssimo que praticou. Foi todo um sistema, todo arquitetado, planejado. Isto, então, fez com que todos nós, afro-americanos, tenhamos uma mesma origem. Não se trata do instituto jurídico da escravidão do mundo antigo. Eram outros parâmetros, era outro momento e não se visualizava exatamente racismo. Os interesses eram outros, né? Sempre graves, mas aqui, bem claro, né? Nos parece as formas, né, de escravização como ocorreram, porque até hoje os governos aqui de toda a América, em especial aqui do Brasil, não coloca o racismo, a discriminação racial nas suas pautas políticas, ali em primeiro lugar, porque são graves as consequências. Imaginem os senhores, esse tempo todo, houve pessoas neste Brasil grande que escravizaram crianças. Como? Para o direito, esse sujeito, essa pessoa escravizada, era uma coisa, então foi objeto de compra e venda. Então, quando se adquiriu uma criança e se colocou junto com a outra, para conferir a essa criança da família proprietária, né, para que ela formasse um pecúlio, um patrimônio, e isso é jurídico, tem tudo a ver conosco, não é? Quando se fez isso, não eram para as duas crianças brincarem, não. A criança escravizada era brinquedo da outra e sujeito a muitas formas, né, de dolorização. Foi uma palavra recente aí que ouvi, né? Muitas formas de dor e que vai atingir diretamente a sua autoestima também, mas tudo muito grave para essa comunidade negra. Isso deixa os seus resquícios, mas só para o nosso lado negro. Observem, né, a questão da violência no Brasil. Ela se naturalizou. Então, quem escravizou, quem utilizou a outra criança como brinquedo, também ficou muito violento, também não deu certo, e não tivemos, durante todos esses tempos, uma elite que dissesse, olha, isso, no fim das contas, não vai dar certo, né? Então, observem também que não tivemos no Brasil uma elite com uma visão econômica. O indivíduo olhava aqui, olha, o que eu tenho, a minha propriedade. O futuro, sei lá, alguém vai cuidar, né? Uhum. Então, tivemos alguns ícones, né? Então, abolicionismo é uma verdade na nossa história, um movimento respeitável na nossa história, mas eram alguns ícones, não a elite. Nós, quando estudamos, né, eu sou feminista, então, estudando lá os direitos da mulher, como qualquer questão social que se estude no Brasil, somos obrigados a promover intersecções. E aí, quando relacionamos, né, gênero e etnia, por exemplo, nós vamos chegar à situação da mulher negra. Se, né, a desigualdade racial no Brasil pode e é demonstrada na figura da pirâmide, é na base da pirâmide que estão os negros brasileiros entre as famílias mais pobres, e ali está a situação da mulher negra. Então, ficamos, né, pesquisando como é que chegamos até isso. Temos obrigatoriamente que voltar aos 400 anos, onde essa mulher
ela não é apenas vítima de um patriarcalismo ainda presente na sociedade, não é? Ela é vitimada também porque o seu proprietário, né, o seu escravizador, determinou e determinava, né, naqueles séculos lá, quando ela devia parir. E há interrupções violentas, né, de uma gestação, porque não é o interesse naquele momento de ter uma ou duas ou muitas escravizadas grávidas. Não é o momento, agora não, vai haver a colheita, tenho outros assuntos. Então, se praticava, sim, entre nós brasileiros, formas violentas de aborto da mulher escravizada. Também o estupro em adolescentes, em crianças, uma realidade. O Saci Pererê não é um menino que tem uma perna só? Pois, senhores, né? Situações graves pelas quais passavam as crianças escravizadas, e elas eram negras, deixavam mutilações. É o Saci Pererê por aqui, mas tem o negrinho do pastoreio, né? Lá no sul do Brasil, que é um espírito que faz as pessoas encontrarem as redes, mas também, né, acharem coisas perdidas. Ficou aqui, né, na nossa cultura, crianças escravizadas. Isso traz um resultado. Houve também um momento de convivência. A política imigratória no Brasil começa com o novo para o século XIX, né? A chegada, aquela famosa chegada da família real e tal. Então, é início ainda do século XIX. Então, ali começou, logo depois, a política imigratória e a tal política também, que foram muitas práticas, com vistas ao embranquecimento. Então, a chegada, né, a organização da imigração de trabalhadores livres, onde se conviveu um século, praticamente, trabalhadores livres e escravizados. Ideias racistas de superioridade racial não advieram com esses trabalhadores que vieram da Europa, elas já estavam aqui entre nós. Esses trabalhadores conviveram, sim, com essas situações. E como a política é algo espetacular, porque não é exata, o fato de as primeiras famílias imigrantes na política ali migratória terem vindo justamente do norte da Europa, as colônias alemãs no sul, de Friburgo a Nova Friburgo, né, na região do Rio de Janeiro, etc. Então, são os primeiros imigrantes, e eles vêm do norte da Europa e eles não são católicos. E aí tem tudo a ver conosco aqui, estudantes de direito, né, ou estudiosos do direito. Veja, estava em vigor aquela Constituição monarquista, não é? A monárquica, que dispunha ou determinava que o Império do Brasil tinha uma religião oficial, era a católica romana, e o casamento civil ainda não tinha chegado. E no século XIX, a ideia de família era a família casamentária. Hoje temos, né, direito civil familias, com S, né? Não era isso naquele tempo, era só família casamentária, e o casamento era realizado por um sacerdote católico. Pois, acreditem, a primeira política de ação afirmativa, de discriminação positiva para salvar um grupo ali prejudicado, foi o reconhecimento da família protestante. Porque essas famílias que advieram e que era política nacional, política do império, incluí-las, uma política, né, de inclusão foi essa, reconhece-se por lei e decreto em 1863, por lei e decreto o casamento protestante. Hoje, né, temos as famílias, mas não havia naquela época. Então, para incluir, se colocou, e quem é do direito sabe muito bem o que é isso, se colocou o direito humano da pessoa acima da Constituição para incluir essas pessoas. Foi uma prática, uma política, não é?
de sucesso, elogiada, mas observem que também demonstra o racismo, porque não há, em relação ao negro que aqui estava, nenhuma política de inclusão. Muito difícil quando a gente diz, olha, é preciso sim dar um destaque aí, né, para o profissional negro nos concursos públicos. É preciso dar um destaque aí para os pretos pardos, né, na universidade, porque o caminho de inclusão pela via da educação é legal e é pacífica. Por que é legal? Porque o Brasil é signatário há 51 anos, fez 50 anos no ano passado, que o Brasil assinou e depois ratificou a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação racial, que tem lá um artigo 2º se referindo a políticas de ação afirmativas. Está lá certos grupos aí no seu estado que tenham permanecido marginalizados, excluídos por razões de racismo ou outras, precisam temporariamente de um destaque, de um tratamento diferenciado, e o Brasil já sabia fazer isso porque fez isso com os protestantes lá atrás, não é? Um tratamento diferenciado para incluir essas pessoas. Pois acreditem os senhores que até bem pouco tempo ainda havia partidos políticos, o DEM é um deles, a ir ao Supremo Tribunal Federal contra as cotas nas universidades públicas. Deixa a juventude estudar. O caminho da educação, porque a gente só respeita o que a gente conhece, né? Então, é preciso, sim, né, abrir as portas das universidades públicas para todos os jovens brasileiros. Né? Então, esse é um caminho pacífico. Também, nesse momento de estamos conversando sobre racismo estrutural, é bom também lembrar o quanto a comunidade negra brasileira, mas outros excluídos de direitos também, as mulheres brasileiras, né, o sem terra brasileiro e etc., o quanto devemos a nossa cidadania aos movimentos sociais. Esta Constituição atual de 1988, que precisa ser preservada e implementada, né, com muitas políticas públicas, né, ela adveio de uma ação conjunta, de uma união eficaz dos movimentos sociais contra a ditadura militar. Então, foi um momento em que todos tiveram a mesma linguagem, se uniram e participaram pela primeira vez na história. A sociedade civil organizada participou de uma constituinte. Não chegamos a todas as conquistas, né? Me lembro que uma das pautas era a reforma agrária, a que está na Constituição de 88, não é ela não adveio dos movimentos sociais, aquela, o 226, né, se referindo às famílias, né, não está composto pelos movimentos sociais, porque firmaram ali, né, casamento homem e mulher, união estável homem e mulher, aí precisou que viesse o judiciário para dizer o óbvio ululante, que há uniões entre pessoas do mesmo sexo, né? Que há gêneros, não é só masculino e feminino biológico, tem muito mais. Né? Pode ser até que nós, enquanto profissionais do direito, gostaríamos mesmo, né? Que ficasse com aquilo que a gente aprendeu lá na graduação, lá atrás, né? Homem, mulher, né? O sexo biológico, tudo tão simples, mas não é assim. Quando a gente vai para a advocacia, o que nós nos deparamos pela frente é com a diversidade e é com ela que nós vamos trabalhar. Trabalhar como? Enquanto advogado, o doutor delegado, que é uma autoridade tão importante para os pobres brasileiros, que é um serviço público, né? Funcionando 24 horas, e é para lá que se vai. Se vai como? Problema de família, agora no meio da pandemia é lá que vai desesperado
que tem alguém doente, é na delegacia de polícia, que precisaria o doutor delegado estar melhor lá, amparado, né, com assistente social, com psicólogos 24 horas, nos locais mais distantes de todas as cidades brasileiras. O magistrado, que muitas vezes, advindo de determinada classe social, fica até doente diante de realidades que se depara, Ministério Público, enfim, onde estiver o profissional do direito, ele precisa ter a plena consciência da desigualdade social, os níveis inaceitáveis da desigualdade social numa república tão rica como a nossa, os níveis do racismo estrutural. Aí faço até uma paradinha para dizer para os senhores de uma luta que se fez para criminalizar a discriminação racial. E está lá no artigo 5º, lá nos incisos, acho que 68, inciso do artigo 5º, né, que essa prática de preconceito racial é crime entre nós, e logo depois, em 1989, tem a 7.716, a lei, né, tipificando o racismo, depois ela é aperfeiçoada e o tipo legal se amplia para alcançar outras formas de discriminação racial, como de gênero, de sexo, de origem, né? De religião. Aquilo foi ampliando, porque teve que ampliar, né? Então, vejam, isso é suficiente? Com isso, nós alcançamos individualidades, porque há pessoas que são racistas e agem conforme pensam. É impressionante, né? Mas há também instituições. Quando é que o senhor, a senhora aí, profissional do direito que nos ouve, entrou na rede bancária e encontrou lá o caixa preto, né? Os funcionários negros, ou em outras instituições? Então, há um racismo institucional, sim, por instituições públicas e privadas, porque nas públicas também encontramos, muitas vezes, maus tratos, constrangimentos praticados por servidores públicos que estão ali em nome da instituição contra, né, cidadãos negros. Isso é uma realidade, vai entrar em pauta, né? A lei que protege o usuário de serviço público. Vamos ver esses casos todos virem à tona. Mas a referência aqui é racismo estrutural, e nós temos aqui entre nós, e aí pelo mundo afora, mas em especial no Brasil, o professor doutor Silvio Almeida, que é professor da Universidade Mackenzie, participa aí de muitas atividades da nossa OAB, proferindo cursos, conferências, e ele é autor da obra Racismo Estrutural, lá pela editora Boitempo, né? E aprendemos, todos nós, com o doutor Silvio Almeida, algo que acho que até já conhecíamos, mas não usávamos a expressão racismo estrutural, algo que se tornou tão grave que está presente nas estruturas, então torna muitas vezes mais difícil a nossa luta por um Estado de direito, mas, né, não é impossível. Então, como é que a gente vai entender isso? A banalização dos maus tratos contra o outro, onde a pessoa diz com tranquilidade: olha, eu até vejo, sei que existe racismo por aí, eu não sou racista. Essa questão de escravização, eu nunca tive escrava, nasci agora, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Isto é posicionamento de quem está numa sociedade que tem um racismo estrutural. Ela não acredita que aquilo que ocorreu causou males, ela não tem informação sobre isso, ela não tem conhecimento sobre isso, ou então ela já percebeu que ela goza de alguns privilégios, então para ela está tudo bem. Isto é expressão de racismo estrutural, né? Ou então outras simplificações. Mas escuta,
Quando você vai às instituições, quando você está aí na sociedade, tem alguma placa proibindo os negros de irem e virem, de entrarem? Por que não temos juízes negros? Por que as universidades, sobretudo as públicas que fazem os concursos, né, não têm professores negros? O que há? Os negros não estão estudando o suficiente, não estão trabalhando o suficiente. Essas crenças, onde realidades tão graves estão tão presentes nos olhos da gente, e a gente não consegue ver ou não quer ver, expressa o racismo estrutural, está lá nas estruturas, e nós só vamos conseguir transformar, derrubar essa parede, né? Tornar aí as pessoas iguais e próximas, não é? Com a educação. É preciso formar, sim, um cidadão de uma maneira muito inteligente. A lei de diretrizes e bases da educação já foi aperfeiçoada por uma lei recente, acho que de 2003, né? Que determina que todos os cursos, né, no Brasil, todas as escolas devem ter lá a história da África, cultura afro-brasileira. É preciso demonstrar o protagonismo, então, do negro, não se referir à África como fosse nada, ou um blocão lá, né? Então, tem estados e tem, sobretudo, além dos estados africanos, as diversas etnias, né, dividida aí pelos europeus, mas é também uma realidade. Então, tudo isto é preciso, né, ser devidamente pautado, né, precisa ser, sem dúvida alguma, ensinado. Eu vou ainda, já finalizando, senhores, tomar a liberdade de citar uma pensadora feminista, Marilyn Fry. A Marilyn Fry é bastante citada por outras feministas lá norte-americanas, mas também por feministas brasileiras, em especial a professora doutora Isis Conceição, que tive a honra de orientar lá no doutorado dela. Hoje ela é professora lá na Bahia, na Unilab. Então, o que a Marilyn Fry colabora muito? Porque nos traz, né, uma imagem. Ela, na verdade, ela é feminista, ela está preocupada com os direitos da mulher, mas é cabível aqui para nós, porque eu acho que essa imagem da Marilyn Fry demonstra para nós, de uma maneira mais didática, o que significa esse racismo estrutural. Porque a Marilyn Fry diz, olha, nesta sociedade, ninguém está seguro, ninguém está contente, estamos presos numa gaiola. A gaiola é maravilhosa porque pelos pássaros que lá contém. São pássaros de todos os tamanhos, são pássaros de todas as formas que os pássaros têm, são pássaros de todas as cores, mas estão todos confinados numa gaiola. De vez em quando, um pássaro menorzinho passa entre as grades da gaiola, mas tem um inimigo lá fora que o mata imediatamente. Aí todos se assustam, olha, realmente precisamos nos unir. Aí eles começam a se movimentar, a ensinar os fios, as grades da gaiola. Outra hora vão para um determinado lado da gaiola. Será que por aqui a gente consegue libertar todos e tal? Só se conseguirá libertar todos os pássaros com a união de todos, com a percepção por todos de que os fios da gaiola, as grades da gaiola foram racionalmente colocadas para enquadrar todos, para muitas vezes motivar brigas e desconforto entre os próprios pássaros engaiolados. Então, somente com essa percepção de que a questão ali é macroscópica, é política, está envolvendo todos, ninguém está bem. Imaginem, né, Paraisópolis, e imagine o Morumbi, que eu acho que é uma boa imagem. Quem é que está seguro ali?
nem quem está ali, famílias trabalhadoras de Paraisópolis estão seguras, e nem as famílias lá do Morumbi também estão seguras, ninguém está seguro ali, não está bem. Então, é preciso, sim, nesta gaiola, uma união de todos. A questão dos negros não é uma questão... A questão que envolve os negros, que é o racismo estrutural, não é uma questão só dos negros, não. Então, é preciso, sim, a união e uma ação unida. Todos os brasileiros, todos precisam se envolver com aquele ânimo, né? De uma maneira inteligente e pacífica, resolvermos essa questão. Ela tem que ser resolvida por todos nós, e o profissional do direito, que conhece a legislação, que conhece a Constituição, tem muito, né, a elaborar. Obrigada. Professora, somos nós quem agradecemos aqui a sua exposição, o seu tempo. Eu confesso que eu tinha algumas perguntas programadas, algumas curiosidades para fazer, mas nem precisarei fazê-las, porque na sua exposição, rapidamente, já superou todas elas. Se ainda tivermos um pouquinho do seu tempo, eu vou só fazer uma provocação. Por favor, tem sim. Sim, pois não. Que, aliás, é uma questão relacionada com o que nós conversávamos um pouco antes do início da gravação, que é sobre o racismo dentro do direito, dentro da advocacia, do judiciário. Recentemente saiu uma foto publicada em algumas redes sociais sobre muitas críticas de um determinado tribunal, não vou citar qual para não cometer indelicadezas, em que havia uma grande maioria de homens, assim, muito mais homens do que mulheres, e entre homens e mulheres não havia negros, e isso obviamente gerou um impacto muito grande. Na advocacia, né, falávamos agora há pouco sobre a situação dos grandes escritórios, e aí eu lhe pergunto, como alguém também muito importante para a OAB, né, com seu histórico de atuações aqui junto à nossa categoria, eu lhe pergunto o que a advocacia negra de São Paulo e do Brasil pode fazer ou deve fazer em relação a esses temas? Acho que até já vem fazendo, né? Porque há muitos debates, muitos cursos. A advocacia negra integra o movimento negro. Os movimentos sociais no Brasil, em geral, né, são muito ativos, mas muito bem informados e pacifistas. É o caso do movimento negro, é um bom exemplo de um movimento que cuida de uma questão tão grave, afinal, os pretos pardos são 53% dos brasileiros. Então, a questão é cuidada, né, de uma maneira a buscar caminhos legais, pacíficos e do Estado de direito para a solução dessas questões. Então, já se conquistou a criminalização, o Brasil é signatário, já é direito brasileiro, políticas de ações afirmativas. Estamos convivendo com uma Constituição Federal que é inclusiva. Então, é preciso agora os passos mesmo dos profissionais do direito. Não tem nem cabimento com o número de advogados e advogadas negras que temos em São Paulo e por todo esse Brasil, ainda, né? Os grandes escritórios não terem, né, advogados negros. A OAB pode dar uma grande colaboração exigindo, né, uma determinada paridade aí entre advogados, advogadas, que já é uma preocupação mais clara para todos, mas também a questão étnica, e os negros onde estão? Por que aquele tribunal não tem o desembargador, não tem o ministro, né, ou a ministra, negros, negras? É preciso ir questionando, sim. Quero
parabenizar o doutor Caio Santos, né, nosso atual presidente da nossa OAB de São Paulo. Acho que ele tem essa preocupação, essa postura, porque das últimas aí gerações até, né, de gestões aí na OAB, é que tem maior número de conselheiros negros, o próprio conselho da OAB, o incentivo dele para todas as ações, porque disso se precisa, né? Então, são mais de 200 comissões, mas é preciso força a essas comissões, porque elas cuidam dessas questões graves que envolvem a advocacia, inclusive, né, a famosa Comissão da Igualdade Racial, a comissão que estuda, né, aí, o histórico da escravização, também é uma realidade da OAB Nacional e da OAB nos estados. Então, esses posicionamentos são importantes, mas precisa um pouco mais, né? Então, a OAB determinar aí aos escritórios que tragam, que demonstrem quantas advogadas tem em relação a advogados e quantos negros estão integrando o seu escritório. Então, há especialistas, há doutores na nossa área, negros, que estão sem o trabalho, né, nos grandes escritórios. Então, é preciso, sim, já de imediato, né, começar as providências. Acho que a nossa OAB pode contribuir muito nessa parte. Professor Eunice, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, por atender a nossa solicitação, por esse seu retorno à ESA. Já conversamos aqui antes, off the record, né, antes de começar a gravação, sobre esse seu retorno, sobre novos cursos oferecidos por você. Esperamos que esse bate-papo realmente seja o início de uma participação cada vez mais ativa sua aqui na nossa Escola Superior de Advocacia. Eu aproveito para agradecer a todos os telespectadores e deixá-la aí com a missão de ficar com a palavra final para se despedir dos espectadores, enfim, e para deixar mais uma mensagem para terminarmos a nossa gravação. Nossa, quero agradecer o doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, o doutor Eric Gomes, que fez aqui também o contato, a toda a diretoria, toda a gestão da ESA, o colega Adriano Assis Ferreira. Então, agradecer esses doutores e doutoras que, né, movimentam tão positivamente a advocacia através do ensino da nossa, né, ESA. Cumprimentar a diretoria atual da OAB, nosso presidente Caio Santos e todo o seu conselho, agradecer, então, essa oportunidade, essa confiabilidade de poder falar aos profissionais do direito e desejar saúde a todos, o isolamento necessário, quando possível, né, não saia realmente de casa, e saúde aí para todos, para os seus familiares. Doutor, muito obrigada.